Alô Maricá! A MW Culturarte e o programa Identidade Cultural continua peneirando pelas cidades personalidades que fazem a diferença. E desta vez vamos conversar com Marília Dani, presidente do Conselho Municipal de Cultura. A minha experiência, por exemplo, com cultura começou com dança, há muitos anos atrás. Depois partiu para o teatro, então o nosso foco, enquanto agentes culturais, é teatro e dança. Fui gestora de um ponto de cultura durante um bom tempo. Nós fomos chancelados como ponto de cultura, a Companhia Vida de Teatro e Dança foi chancelada em 2010 pelo Estado e pelo MINC, na época. E nesse período a gente ofereceu bolsas de gratuidade para muita gente, para 60 jovens entre 12 e 18 anos, nas aulas de teatro. E foi uma experiência incrível que a gente fez e foi a nossa primeira experiência com verba pública. E nós estamos aqui numa luta grande para fazer valer a respeitabilidade e a credibilidade do Conselho de Cultura. Porque até então o Conselho ele foi firmado através de uma lei em 2019 e entre 2019 a gente teve o Sadi na presidência, né? Que é uma figura importante, é uma figura que tem um currículo incrível, mas era o secretário de Cultura. E a função do Conselho é fiscalizar e acompanhar a gestão de cultura. Agora que a gente está na gestão, não do poder público e sim da sociedade civil, é que a gente vai ter realmente um controle maior sobre isso, né? Poder falar sobre as coisas, poder reivindicar aquilo que é necessário, poder ouvir os agentes culturais e fazedores de cultura da cidade. Essa é a nossa proposta. Marília, qual o planejamento do Conselho de Cultura para esta gestão? A gente teve realmente 2 anos de um conselho que na verdade foi usado para fazer só uma construção das setoriais. Agora que a gente já tem essa construção das setoriais, a gente vai partir para um outro ponto, que são as políticas culturais. Primeiro, capacitação. O agente cultural na cidade, ele quer fazer as coisas, mas ele não sabe como fazer. Então, um dos pontos principais da gente é tentar conseguir a formação de um escritório de apoio para que a gente tenha condições, através desse escritório de apoio, de dar formação, dar capacitação para as pessoas, para os nossos agentes culturais. É muito importante que a gente comece a fazer com que o agente cultural entenda que ele não precisa viver da verba pública do município. Ele pode acessar a verba pública do Estado e do governo federal também. Quando a gente fala isso, a gente percebe claramente que o fazedor de cultura, ele se encolhe com uma sensação de isso não vai acontecer. Bom, a Companhia Vida é prova disso. A gente viveu e vive do recurso do governo federal até hoje, do Estado e do governo federal. Então é importante que as pessoas comecem a acreditar que isso é possível, porque é possível. Uma coisa é uma verba de um edital que vai acabar. Outra coisa é um fomento que continua quando você continua com um programa. Nossas metas: tentar capacitar as pessoas para que elas entendam o que tem que ser feito, o que pode ser feito, através até mesmo de exemplos que a gente tem de pessoas que fizeram. E a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que isso é possível, para começar, né? Depois capacitar para que as pessoas possam fazer isso. E tem que ser um apoio constante na formatação dos editais, na prestação de contas, e a partir daí a gente começar a alargar esses horizontes. Maricá precisa ter um fundo de cultura. O fundo de cultura não existindo em Maricá hoje significa não receber a verba de 5 anos de Lei Aldir Blanc II, que começa a chegar agora em agosto. Eu ia até te perguntar sobre isso, né? Que Maricá hoje não tem esse fundo de cultura. E você explicar para a gente, né, para o nosso público, a importância de ter esse fundo de cultura.
O que é o Sistema Nacional de Cultura? Todo município precisa ter o que a gente chama de CPF, Conselho, Plano e Fundo. Até pouco tempo você tinha que ter o conselho legalizado, você tinha que ter o plano para depois ter o fundo. Agora há uma flexibilização, não há necessidade do plano estar totalmente registrado, cadastrado no sistema. É possível usar o conselho e o fundo. Por quê? Porque o plano de cultura é da cidade, do município, certo? Só que tem verba vindo de fora, tem verba vindo do governo federal. Então, se tiver o conselho legalizado e atuante e tiver o fundo, já tem uma porta aberta para receber esses recursos do governo do estado e do governo federal para o nosso fundo aqui. E aí você vê, a gente faz uma consulta pública, né? Que já tem quase 350 pessoas preenchendo. Ultrapassamos São Gonçalo. Isso significa que a gente realmente tem aqui em Maricá um contingente de potencial artístico, cultural muito grande.